Você está dormindo em sua cama. De repente acorda, mas para sua surpresa, não consegue se mexer. O que está acontecendo? Você pensa quando olha para seu corpo imóvel na escuridão do seu quarto. Enquanto isso acontece, você nota algo diferente. Então percebe que não está sozinho. Pior, uma presença com forma humana esmaga seu peito ou simplesmente começa a sussurrar em seu ouvido. E ela não parece ser boa. Você acordou no mundo dos sonhos e não há nada que possa fazer a respeito. Paralisia do sono, distúrbio psicológico ou fenômeno sobrenatural. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, seja bem-vindo à creche obscura do tio Lu. Paralisia do sono. Você com certeza já ouviu falar deste fenômeno. Alguns com explicações científicas, outros com explicações meio sobrenaturais. Mas afinal de contas, o que é a paralisia do sono? Nesse momento, vamos falar sobre o aspecto científico desse fenômeno que é considerado um distúrbio pela ciência e que, segundo a mesma, qualquer pessoa pode passar por isso. O que é a paralisia do sono? Segundo a ciência, é quando o cérebro acorda, mas os músculos não, e você não consegue se mexer. Ela acontece quando a pessoa desperta durante o REM, a fase mais leve do sono, que ocorre várias vezes durante a noite. No breve período de paralisia, que dura apenas alguns minutos, a pessoa acorda e fica completamente consciente de si mesma e de seus arredores, mas os seus músculos permanecem dormentes. Por isso, é incapaz de se mexer. Apesar de causar uma sensação aflitiva, o problema não deixa sequelas e é bastante comum, isso segundo a ciência. Segundo estatísticas, cerca de 7,6% das pessoas no mundo já experimentaram a paralisia do sono. Entre essas pessoas, os estudantes, por incrível que pareça, são a maior parte, cerca de 28,3%. Mas por que será? Existem muitos mistérios por trás deste fenômeno. E a pergunta de $1 milhão é a seguinte: a paralisia do sono trata-se apenas de um distúrbio psicológico do cérebro que gera alucinações? Ou se trata de uma experiência sobrenatural e paranormal? Antes de tentarmos procurar uma resposta para esta pergunta, vamos ouvir um relato assustador do sobrinho Wesley. Ele tem 35 anos e nos enviou um áudio contando a sua experiência aterrorizante com a paralisia do sono. Vamos ouvi-lo. Olá, tio Lu. Olá, creche obscura. Um salve aí pra todo mundo. Meu nome é Wesley, tenho 35 anos, sou aqui do interior de Minas Gerais. Bom, então eu tô enviando meu relato, né? E ele tem muito a ver com a paralisia do sono, né? Eu só descobri esse termo, paralisia do sono, depois de passar por isso algumas vezes. Isso mesmo, não foi uma vez só não. Bom, eu sou uma pessoa assim de fé, né?
tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu deitei aqui no meu quarto, né? E num dado momento meu corpo paralisou mesmo. E eu não estava dormindo. Só que eu pensei que eu estava passando mal, porque era muito novo para mim tudo. E eu tentei gritar pela minha mãe, assim, minha voz não saía, eu não conseguia mover nada, além dos olhos. Só os meus olhos eu conseguia mover. E no meio do meu quarto, minha cama fica no canto do quarto, meu quarto é grande. Eu fui, de uma maneira assim, misteriosa, eu fui puxado e eu vi, de fato, um demônio no meio do meu quarto, né? E eu fui assim, como que puxado até muito próximo dele. Eu fiquei a um palmo do que se pode chamar de rosto, né? Do rosto dele, assim. E eu vou tentar descrever como que eu vi ele. Eu vou usar as palavras, mas eu nunca poderia dar uma descrição perfeita, porque era visão muito espiritual, assim, embora eu tivesse bastante acordado e tudo. Eu fui puxado, era como se o meu corpo estivesse sendo puxado até ele, assim. E eu trago comigo a certeza que talvez se eu olhasse para trás, se eu conseguisse olhar para trás, eu talvez me veria deitado aqui. Mas isso é eu que imagino. E quando eu cheguei, que eu vi que era um demônio, que eu estava sendo puxado em direção a ele, eu me assustei bastante, né? Porque embora eu já tivesse tido algumas experiências sobrenaturais, nada tão sólido, né, como aquela. E então nesse momento eu tentei relaxar, e como se Deus, né, uma voz interior falasse no meu coração: você está coberto pelo sangue de Cristo, então calma. E isso veio na minha mente, né? Eu sei em quem eu tenho crido, né? Esse ser que está na minha frente é um átomo diante de Deus, né? Do Deus que eu sirvo. Então eu relaxei um pouco o corpo e parei de relutar, porque eu não tinha movimentos do corpo, e eu só via assim que eu me aproximava dele, né? Nessa visão, e parei assim diante dele, e eu vi assim como que um focinho, e ele era todo negro, com pelos lisos, pelo negro liso. E eu, assim, um pouco assustado, e ele me encarando, assim, eu peguei, soltei os braços, soltei o corpo, relaxei, não relutei, e eu não consigo esquecer dos olhos. Eram olhos negros puxados, né, e vazios. E não sei se parece que a calma que veio sobre mim, em questão do poder de Deus, da proteção de Deus, né, a calma que veio sobre mim naquele momento, assim, eu acho que fez fúria a ele, e ele começou a zombar assim, na minha cara, zombar e bufar, né? Isso já tem alguns anos que aconteceu isso, né? Como eu disse. E como que num estalo eu já estava de novo deitado na minha cama. E aí sim meu coração disparou, porque nesse momento meu corpo voltou a funcionar. E eu lembro que eu assentei na cama e meu coração estava disparado, não de medo, mas acredito eu que tenha sido pelo esforço que no início da visão eu fiz para movimentar meu corpo. Acredito que tenha sido isso. E como eu disse, embora eu já tivesse passado por algumas experiências sobrenaturais que eu até poderia contar aqui, mas me prolongaria demais, né? Eu fiquei perplexo, né? Porque foi algo assim muito próximo, muito nítido. Então eu fiquei sentado um pouco na cama meditando sobre aquilo na época, né? E depois, no outro dia, né, no passar dos dias, eu comecei a pesquisar. Então aí eu descobri algo sobre a paralisia do sono, né, e até mesmo o que a ciência vai falar sobre paralisia do sono, né? E a estatística é grande, né? Segundo a ciência, 60% das pessoas já passaram por isso, né? E algumas têm visões mesmo, mas a ciência vai dizer que é alucinação. O problema é que eu discordo, né, tio Lu? Eu discordo disso, porque o que eu vi não foi alucinação, né? O que eu presenciei aqui dentro do meu quarto não foi alucinação, foi algo muito poderoso, muito maligno, né? Eu estou contando isso aqui porque eu já sigo o senhor no canal, já tem um tempo, né? Então eu senti confiança, porque não é um assunto que eu conto assim nas esquinas. Eu sei quem vai acreditar e quem não vai, né? E pra gente que acredita no espiritual, a gente que tem essa visão do mundo espiritual, assim, essas coisas é importante para nós, ainda que seja uma experiência assim tão que foi meio que maligno, né? Posso dizer assim, ainda que seja assim, é importante.
Então eu vou contar para pessoas que vai zombar, então é meio que lançar pérola aos porcos, né? Eu sei que esse relato meu não é um relato tão elaborado e tão grande quanto os outros que eu às vezes costumo escutar aí no canal. Eu tô contando para o senhor e para toda a creche aí, né, o que de fato aconteceu, sem aumentar e nem tirar nada, né? Então é um relato que não ficou muito grande, mas foi de fato o que aconteceu comigo. No mais, ainda que espero que o senhor aí me dê um feedback aí, né, uma resposta, uma explicação sobre o que eu estou enviando. E no mais é isso. Eu gosto do canal do senhor porque é um canal que fala de terror, mas no final você sempre manda uma mensagem aí sobre nosso Senhor Jesus Cristo, né? E toda a maneira como que o senhor conduz aí os seus vídeos de terror é uma maneira que evangeliza até, né? Que traz as pessoas para a consciência do mundo espiritual e sempre glorificando o nome de Deus. Então, no mais é isso, parabéns, eu tô aqui do lado de cá, sempre seguindo o canal do senhor. Um abraço e tá aí, esse foi o meu relato. Fui. Sobrinho Wesley, muito obrigado por nos enviar o seu áudio e eu fico também muito agradecido pelo carinho que você tem à nossa creche obscura. Isso aqui é muito mais que um canal de YouTube. Eu considero isso aqui como uma irmandade. Antes de comentar o seu relato, eu gostaria de apresentar mais alguns pontos científicos acerca da paralisia do sono. A paralisia, ela pode ser um sintoma de qualquer distúrbio do sono, e qualquer pessoa pode vivenciar uma paralisia. A falta de sono, estresse e cansaço aumentam as chances. Estatísticas mostram que paralisia do sono acontecem com mais frequência com pessoas que sofrem de ansiedade e estresse pós-traumático. Outro ponto é que quando a pessoa adormece, o cérebro desliga algumas funções motoras e por isso que durante os sonhos seu corpo não se mexe na vida real. Às vezes, esse mecanismo falha e é daí que vem o sonambulismo. Na paralisia, o cérebro acorda, mas as funções motoras demoram um pouco para voltar. Mesmo com seus sentidos ativos, a pessoa não consegue se mexer, abrir os olhos ou falar. Mas o pior é, em alguns casos, a sensação de não estar sozinho, como você relatou. O mais comum é sentir uma presença ameaçadora. Existem pessoas que veem demônios, sombras e até extraterrestres. A duração média de um episódio da paralisia do sono é de apenas 4 minutos, segundo a explicação científica. Depois, a função motora volta a funcionar normalmente, a não ser que alguém o desperte. A única forma de, entre aspas, acordar seu corpo é esperar que os músculos voltem a responder sozinhos. A única maneira de encarar essa situação é permanecer calmo. Bom, agora eu vou comentar sobre o seu relato e sobre o aspecto espiritual e paranormal que existe por trás da paralisia do sono. Em primeiro lugar, pessoas como nós que acreditam no mundo espiritual e no sobrenatural, temos a certeza de que isso não passa somente de um distúrbio do sono. Tá? Na minha opinião, a maioria dos distúrbios do sono tem relação com a espiritualidade da pessoa. Eu acredito que cerca de 70% dos distúrbios do sono tem a ver com a nossa espiritualidade. O sonho, inclusive, tem a ver com a espiritualidade. Eu acredito nisso. A ciência, ela sempre aponta para o lado psicológico, porque a ciência, ela quer provar e comprovar o que é palpável. A ciência não trabalha com aquilo que ela não pode provar, com aquilo que ela não pode fazer um experimento científico. E nós, que temos experiências com o sobrenatural, sabemos que isso é impossível, porque a ciência, ela só trabalha com matéria. Como eu disse, palpável. A ciência precisa pegar alguma coisa sólida, algo desse mundo plano, desse mundo físico, e fazer suas experiências para poder comprovar alguma coisa. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele não é palpável aqui no plano físico. Apesar de que experiências sobrenaturais podem fazer com que sintamos na pele
literalmente falando, experiências aterrorizantes e macabras. Experiências boas também, existem muitas experiências boas sobrenaturais. Eu já tive algumas. Quando a gente dorme, o nosso corpo dorme, o nosso espírito acorda. Dependendo do desenvolvimento de cada um, esse espírito, quando acorda fora do corpo físico, ele pode acordar lúcido ou não lúcido. O que é? Eu percebo que estou fora do corpo em espírito, sinto, enxergo o meu corpo ali. Isso também é conhecido como projeção astral, viagem astral, emancipação da alma, desdobramento astral, tem muitos nomes para isso, tá? O nosso corpo dorme e a nossa alma se expande. O que é isso? Você acorda, o seu corpo espiritual não está bem instalado e reacomodado no seu corpo físico, e você tenta um impulso físico que não acontece. O seu corpo físico ainda não despertou, você não encaixou a consciência no corpo, e você tenta se mexer e não se mexe. Não entendo. Essas minhas paralisias estão cada vez mais frequentes e piores. Tive uma em que meu avô que morreu se movia. Algo fazia com que ele se movesse. Mas era como um zumbi. Tinha movimentos, mas não pensava. Era tão real que quando eu acordei tive que me lembrar se ele estava vivo mesmo, se havia morrido. E quando você começou a ter essas alucinações? Eu não sei. Mas depois que minha noiva morreu, elas ficaram bem piores. Nesse momento, se ao invés de você ter medo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, você relaxasse, que soubesse que é um processo natural, você sentiria, ou visualizaria, ou perceberia o seu próprio espírito saindo do corpo, e você se sentiria no espírito e não no corpo. Como nós somos tão apegados à matéria, qualquer coisa que acontece em nós, que está fora do corpo, a gente se sente morto. E a maioria das pessoas morre de medo de morrer. Eu falei zoando, morre de medo de morrer. As pessoas têm tanto medo de morrer, quando elas se percebem o espírito fora do corpo, elas assustam, e aí, quando elas assustam, o que acontece? O corpo físico exerce uma função rápida de secretar adrenalina no sangue por conta do medo, e essa adrenalina acelera o metabolismo, porque você não está morto, seu metabolismo está muito baixo, ele continua funcionando. Só que naquele momento secretou adrenalina, suprarrenais secreta adrenalina, e vum, o seu corpo, você volta. Então o que acontece? As pessoas falam, ai, morri! Volta na hora. Essas alucinações que você tem durante a paralisia, nelas só aparecem pessoas que você amava e se foram? Não. A maior parte ela é uma continuação de pesadelo. Como uma em que eu estava sonhando que eu estava sendo perseguido por alguém. De madrugada, numa rua deserta. Aí de repente eu vi uma cabana bem pequena. Corri até lá, abri a porta e deitei com a mão na cabeça e fechei meus olhos. Quando eu abri, percebi que não estava mais sonhando, que eu estava no meu quarto. Meu corpo ficava imóvel. Só conseguia mexer meus olhos. Então a paralisia do sono é um processo normal de catalepsia projetiva. Quanto mais acontece, significa que o seu espírito está mais pronto para se desenvolver na faculdade da projeção astral, que vai melhorar a sua vida, se você souber usar da forma correta. Tem pessoas que estudam 5, 10 anos para conseguir esse fenômeno. Já tem pessoas que têm esse fenômeno naturalmente, quando sentem ficam com medo. Tá aí. Isso daí é a tal da paralisia do sono. Se você sentir, relaxa, fica calmo. Agora saiba que é o mínimo sinal de medo, você vai secretar adrenalina por causa do medo e o seu metabolismo vai acelerar e você volta. Ficava imóvel. Só conseguia mexer meus olhos. Mas com todo esse peso, parecia que eu estava flutuando. Aí eu vi alguém tentando arrombar a porta do meu quarto. Até que ela se abre. E o perseguidor do meu sonho vem vindo. Bem vagarosamente até mim. Quando ele chega bem próximo, eu finalmente consigo sair da paralisia. Só vai ser possível se a gente descobrir a causa. Você tem ideia do que é? Eu já li alguma coisa, como privação do sono, cansaço, estresse, mas eu não consigo me encaixar em nenhuma delas. Não precisa ficar com medo, não tem nada de errado. Antigamente falavam que isso era sinal que a criança estava crescendo, daí se atendia pessoas que já eram 40, 50 anos de idade, mas eu não estou crescendo, eu só estou em crescimento se for da barriga. Que história é essa? Não, fica tranquilo,
que é um processo natural, um processo normal, é um processo da fisiologia, da alma, anímico, e está relacionado ao ser humano que está sempre em evolução. Teve um período que eu sofri bastante com paralisia do sono. Eu tive esse tipo de experiência inúmeras vezes em um período da minha vida. Principalmente, eu lembro quando eu viajava, eu sempre tinha esse problema. Eu tentava acordar e não conseguia. Ficava assim no banco do ônibus ou no banco do avião, tentando me mexer e não conseguia. Eu tinha a sensação de que eu estava morto, realmente. E às vezes eu tentava acordar, tentava voltar e eu não conseguia acordar, eu não conseguia sair daquela situação. Eu sentia uma grande falta de ar e era terrível, eu tentava respirar e não conseguia. Eu acredito que toda e qualquer paralisia do sono, na sua grande maioria, trata-se de opressão maligna de espíritos perturbadores, na minha concepção, demônios. Eu acredito nisso. Existem muitos espíritos malignos, muitos demônios que se alimentam do medo e do pânico do ser humano. Por isso existem tantas pessoas com síndrome do pânico, com esses tipos de problemas e distúrbios psicológicos, que a ciência explica como distúrbio psicológico, porém trata-se de opressão maligna para que esses espíritos se alimentem do medo e do pavor do ser humano. Como eu venci a minha paralisia do sono? Já tem aproximadamente 3 anos que eu não sofro mais com isso. Eu tive que vencer o medo, porque o medo alimenta os espíritos que se aproveitam da sua fragilidade. Então eu tive que vencer o medo através da fé e através da autoconfiança, procurar refúgio na força maior que conhecemos como Deus. É uma das principais táticas para escaparmos desse tipo de transtorno. Se você tem um relato sobrenatural e gostaria de compartilhar conosco, assim como o sobrinho Wesley, envie um áudio ou vídeo para tiulucrecheobscura@gmail.com. Nosso papel aqui é coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu e me siga no Facebook. Os links estão aí na descrição do vídeo. Não esqueça de dar aquele like e compartilhar nas suas redes sociais para ajudar a nossa creche obscura a crescer. Eu conto com vocês também para patrocinar este canal. Com apenas $1 ou $2 você já começa ajudando bastante. Então, para que você possa se tornar um patrocinador do nosso canal, é bem simples. Clique no link que está aí abaixo, seja patrão do Tio Lu e veja como você pode contribuir. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.